pessoal, satisfação em estar com vocês mais uma vez. Estamos aqui para apresentar mais um vídeo e o assunto dessa semana vai ser casamento. Bom, casamento, nós vamos fazer o quê? Uma abordagem que nós temos mais hábito de discutir, que é o casamento com influência judaico-cristã, principalmente aquelas partes mais antigas que falam dos patriarcas, dali que vem as primeiras ideias de casamento, principalmente os textos bíblicos, né? A base normalmente do cristianismo é o texto bíblico, já que muitos usam o texto bíblico para traçar uma ideia de casamento, de vida familiar. Então vamos dar uma olhada o que o texto do Antigo Testamento tem para apresentar para nós. Nossa primeira abordagem pretende dar uma ideia de que a união conjugal entre os patriarcas, nós temos um reflexo no casamento de Abraão. Abraão, ele casa, né, ali com a sua esposa Sara, mas existe um critério de casamento que é muito regulamentar naquela época. As principais causas do casamento são causas sociais. Embora nós atrelamos atualmente muita ideia de casamento a um aspecto religioso, precisamos entender que o casamento ele é muito mais uma questão social e cultural do que teoricamente religiosa, apesar de a religião também ter seus elementos culturais. Nós vamos ver um exemplo interessante do Antigo Testamento, que é o casamento de Abraão, e também o casamento de seus descendentes. Nós não vamos ver a presença de uma cerimônia religiosa no casamento de Abraão, nem no casamento de seus descendentes. Mas, fora essa questão das cerimônias do casamento, primeiro nós vamos ver o quê? A questão do perfil social. O casamento é uma coisa importante para a sociedade, principalmente para os povos antigos, porque dá uma certa segurança de sobrevivência para a família e para o clã. Então os casamentos normalmente eram casamentos arranjados, quer dizer, o pai ou a mãe raramente, mas em casos raríssimos, mas normalmente era o pai ou o irmão mais velho que determinava o casamento da filha ou da irmã. Nós vamos ver que o casamento não depende muito da vontade nem do homem nem da mulher com relação à escolha do nubente, ou seja, do parceiro ou da parceira. Então os casamentos eles eram arranjados, era uma questão extremamente social, de sobrevivência. Você não vai ver necessariamente a religião interferindo nesse processo do casamento. As famílias se reuniam, achavam por bem colocar os dois filhos e unirem para que pudessem ser marido e mulher, e desse ponto em diante eles só faziam uma cerimônia particular com os familiares e amigos, mas a religião, ou seja, não havia sacerdote ali que determinasse nada, não havia nenhum tipo de cerimônia necessariamente religiosa que pudesse estabelecer e dar garantia de que não, agora vocês estão casados porque nós, os religiosos, ou nós, os líderes religiosos, determinamos que agora vocês estejam casados. Mas um dos principais aspectos, e talvez um dos mais importantes do casamento, era a permanência da família, ou do nome da família, ou prolongamento da história dos patriarcas. Nesse período de Abraão, era uma tradição extremamente patriarcal, era o homem que determinava a herança, né? Nós temos alguns tipos de herança, que é matrilinear e patrilinear. O que é uma herança patrilinear? É aquela herança que os descendentes do pai é que herdam, e da matrilinear é por origem da mãe. Mas normalmente as
tradições patriarcais são patrilineares, então a herança é do pai, normalmente o filho mais velho é que herda, mas é necessário que você tenha um filho. Daí nós vamos ver interessante que nos séculos 19, século 20, 18, 19, 20 a.C., nós temos algumas coisas que são muito peculiares daquela época. Por exemplo, o cidadão casa lá com a sua mulher e a sua mulher não pode ter filhos. Bom, não podendo ter filhos, como é que o patriarca vai ter descendentes? Quem vai estender seu nome? Então havia um recurso regulado por lei. Daí que é interessante, nós vamos ver no caso de Abraão, que casa com Sara, e a sua mulher é estéril. Ela não podia ter filhos, pelo menos até um determinado momento não podia ter filhos. Teve um filho depois, segundo a promessa, mas a princípio ela era estéril, não podia ter filho. Bom, não podia ter filho, o que a gente faz? O patriarca precisa ter um herdeiro. E aí o código de lei daquela época era o código de Hammurabi. Quer dizer, não havia lei judaica, não havia judeus, nem mesmo necessariamente hebreus existiam nesse momento. Né? Se estava assim, no início das origens dos hebreus, surge aí a figura do patriarca Abraão, que são de origem dos Rabirus. Bom, essa é outra questão, mas são interessantes os aspectos que levam o código de Hammurabi a determinar como é que se dá ou que se faz com o caso de alguém que tem a sua esposa, mas ela não pode ter filho. Então há uma previsão no código de Hammurabi de que a senhora, quer dizer, a esposa, pode entregar uma concubina para o seu marido e ela ter com essa concubina um filho. Pode ser previsto no código de Hammurabi. Tem lá o artigo certinho, como é que isso é descrito no Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi é um código de lei da Mesopotâmia, que regia praticamente a vida de quase todas as pessoas que viviam na Mesopotâmia. É claro, não é o único código que existe e nem é o mais antigo, mas era o mais comum na época dos patriarcas. Né? Foi encontrada uma réplica do Código de Hammurabi bem antiga, né? E tinha quase 4.000 quilos, 4 toneladas, tinha mais de 2 metros de altura e um diâmetro de mais de 1,90 m, extremamente pesado, uma peça rígida, né? De metal ou pedra, um tipo de pedra parecido com o urânio, né? Então, esse código é que determinava como é que as pessoas deveriam, né, se comportar nesse período. E aí, o que Sara faz? Ela, sabendo que o marido dela não podia ter filho por causa da esterilidade dela, o que ela faz? Sugere ao marido que pegue a escrava Agar. Olha, isso era previsto no Código de Hammurabi. Podia sim essa mulher, não tendo filho, escolher uma serva e oferecer ao seu marido. Então ela se torna uma concubina. E o marido pode ter outras concubinas também. Não é vedado a quantidade de concubinas. Só que, por exemplo, a concubina que tem um filho, é o caso de Agar, ela é elevada a um status um pouco maior do que as demais concubinas ou do que as demais servas. Só que a essa concubina que tem um filho, no caso de Agar aqui, a serva de Sara, ela tem que entender que ela não é a dona da casa e nem é a esposa. Então a esposa, ela tem privilégios. Não é uma serva e nem é uma empregada. Mas a escrava concubina que tem um filho, ela é elevada um pouco acima. Mas se ela confundir a sua relação com a dona da casa e o patriarca e querer se exaltar acima da dona da casa, o Código de Hammurabi prevê que ela deve ser humilhada e rebaixada ao cargo de serva comum. E, inclusive, pode ser também vendida. Bom,
é o que Sara fez quando ela se sentiu afrontada pela escrava. Botou ela para fora de casa e aí deu sequência àquilo que já havia sido previsto segundo a promessa feita a Abraão. Bom, poligamia. Dá para dizer que é poligamia? Olha, é poligamia no sentido de que um homem tendo várias mulheres, mas não necessariamente todas elas são suas esposas. É uma poligamia? Não deixa de ser, mas ela é diferente de uma poligamia organizacional ou efetivada, porque ele não casa com todas essas mulheres. Ele tem uma esposa, a sua principal mulher, que casa com ela, e as concubinas são aquelas que possivelmente vão satisfazê-lo em algum momento da sua vida, ali, necessidades sexuais ou outras necessidades, dependendo de cada caso. Bom, nós vamos ver que não é o único caso, o caso de Abraão, mas outros casos de personagens como patriarcas tiveram mais de uma mulher. Esaú, Jacó, teve várias mulheres, inclusive mulheres que eram consideradas mulheres principais. Não? Mas era uma questão extremamente social. Você não vai ver um religioso, um sacerdote determinando como deveria funcionar aquele casamento ou como eles deveriam se comportar. Então, nesse sentido, segue-se toda a vida do patriarca. E depois, o caso de Abraão, que Sara falece, que a mulher principal dele morre, ele volta a casar com outra mulher, tranquilo, mas me parece que ele não abandona e vive com um Agar também, mais à frente. Ele, depois que morre a esposa, ele casa com Quetura e tem mais filhos com ela. Mas depois de Abraão, no período dos juízes e da monarquia, a poligamia ela ficou muito mais intensa. Não quer dizer necessariamente que a poligamia era uma coisa apoiada ou bem vista, mas ela era muito comum. Nós vamos ver vários reis com várias mulheres. Você vai ver Davi com várias mulheres, Salomão com várias mulheres, e aí surge a figura do harém, que era o lugar onde ficava, é o lugar reservado para ficar as concubinas e as mulheres dos reis. É claro, o rei podia ter mais mulheres. Pessoas comuns, nem todos eles podiam ter várias mulheres. Alguns poderiam ter até 4, outros até 2, mas dependia muito da condição econômica para uma pessoa ter mais de uma mulher, mais de uma esposa, né? Bom, Davi tinha um harém, Salomão tinha harém, quer dizer, um lugar reservado para aquele monte de mulher que ele tinha. Então você vai ver Salomão, a história de que ele tinha 300 mulheres, né? Quase 1000 no total, contando mulheres e concubinas. É muita mulher, né? Para uma pessoa só. Então, o que levaria uma pessoa a ter tantas esposas e tantas mulheres, tantas concubinas? Tudo era um acordo social. Você não vai ver um sacerdote fazendo casamento de Davi, nem muito menos fazendo casamentos de Salomão. Os haréns eram coisa muito comum para reis e pessoas importantes da sociedade. Você vai observar, por exemplo, que até no século XIX, 1800 e alguma coisa, ainda havia harém. Olha, muito perto da gente. O Shah da Pérsia, no século XIX, chegou a ter 100 concubinas. E nesse período já tinha fotos. Então tinha lá um harém com umas 100 concubinas, ele ainda permitiu tirar foto de algumas de suas concubinas. Não, tem uma foto de um grupo delas. E vocês podem ver aí. São mulheres, segundo o gosto, é claro, daquele Shah da Pérsia. É claro, são todas essas mulheres, mas o Shah tinha, claro, a mulher de preferência dele, a que ele mais gostava, né? Bom, gosto não se discute, então vamos tocar o barco. Então, tem um aspecto
histórico o harém, que as mulheres viviam muito dependente da vontade dos homens. É preciso entender que não é, vamos dizer assim, não é a mulher se desvalorizar. Se você vive num ambiente onde a mulher não pode trabalhar, não há um mercado de trabalho que absorva essa pessoa do sexo feminino para sua subsistência, então sua dependência do homem acaba fazendo com que ela vire refém de uma tradição como essa, dos haréns. Aí, fora aquelas que eram vendidas como escravas. Então, era vendida como escrava, mas em algum momento também se tornava o quê? Escrava. Você vai ver também, interessante, no período de Jesus Cristo. No período de Jesus Cristo, é possível que a poligamia também existia, e é possível que entre os discípulos de Jesus Cristo havia pessoas que tinham mais de uma mulher. As festas de casamento não mudam muito. As festas de casamento poderiam durar uma semana ou até mais do que uma semana. Não era, é claro, como as festas que nós temos, alugava, não era assim. Normalmente as festas ou era na casa do noivo ou é na casa do noivo. Normalmente é na casa do noivo, mas nós vamos ver alguns exemplos de que esses casamentos também ocorrem na casa da noiva. Bom, nós ocidentais temos hábitos diferentes dos orientais. Até hoje, em algumas regiões do Oriente, você vê que o Nepal ainda conserva muitas tradições antigas, você vai ver casamentos acontecendo na casa da noiva ou na casa do noivo, sem a presença de alguém religioso para determinar a bênção para essas pessoas em seu casamento. É a família quem faz isso. A família faz gestos, simbólicos de como é a vida de casado, espantando as coisas ruins que podem acontecer com o casal. São coisas muito simbólicas. No período de Jesus Cristo, ainda a religião não interferia no processo de casamento. Você vai ver Jesus Cristo participando do casamento, aquela questão de Caná da Galileia, que ele vai lá participar de uma festa de casamento, e ali normalmente se consumia, não só na época de Jesus, mas antes também, eram consumidos carne, vinho, frutas secas, pães, esse tipo de coisa. O vinho normalmente era a bebida mais consumida entre essas pessoas, vinho mesmo, tem muita gente que o vinho que Jesus Cristo tomou não tinha álcool, era um suco. Conversa fiada. Não existe vinho que não tem álcool. Se é vinho, tem que ter álcool. Tem um teor alcoólico, mas não é industrializado, como nós temos o processo de industrialização hoje. Ainda existem alguns lugares do interior que fazem vinhos artesanais do mesmo jeito. Então, não, essa conversa que o vinho que Jesus tomou não tinha álcool, não, então não é vinho. Ou é suco, ou é vinagre. Então, com certeza era vinho, porque ele chega a dizer, colocar aqui os vinhos mais de melhor qualidade para o final. Quer dizer que eles sabiam que o estado de fermentação tinha chegado no seu estágio final. O que vai diferenciar é o teor alcoólico. Uns podem ter um teor alcoólico mais alto ou um teor alcoólico mais baixo. Mas a única maneira de preservar a uva e o resultado dela, que será o seu suco ou o seu vinagre, é transformando ele em vinho. Não havia como armazenar se não transformasse elas em fruta seca ou em vinho. Não dá para pensar como nós vivemos hoje. Então, nessas festas era muito comum no casamento haver vinho. A moderação é que determinava quanto a pessoa poderia beber ou não. Bom, era muito comum essas festas, então na casa do noivo ou na casa da noiva, mas não havia participação brasileira, não havia a figura do sacerdote indo lá na festa realizar uma cerimônia de casamento. Você vai ver que na Constituição dos Obreiros é dito na escolha dos diáconos e dos presbíteros lá que eles, ao serem escolhidos, vem lá de todos os critérios, não dado ao vinho, não faz isso, que seja controlado disso, cuide bem da sua casa, e é bom que seja marido de uma só mulher, ou seja, é bom.
Isso quer dizer que é possível que entre os discípulos havia pessoas com mais de uma mulher. Então a poligamia é uma coisa que acompanha as tradições, inclusive tradições bíblicas. A Bíblia não recomenda a poligamia, não necessariamente apoia. Em alguns casos ela vai colocar como uma questão necessária, mas não vê uma questão de que você esteja cometendo necessariamente pecado por ter mais de uma mulher, mas não, normalmente como concubina, não necessariamente como esposa. Mas tem algumas coisas que nós vamos ver que é interessante, que o homem, ele tendo suas concubinas e tendo suas mulheres, não lhe é privado, ou seja, ele não tem apoio, mas também não tem nenhuma punição, o caso de ele deixar a sua casa e procurar prostitutas. É estranho, mas não lhe era proibido que procurasse prostitutas. Você vê o caso de Judá e Tamar. Judá foi atrás de prostitutas e lá ele encontrou Tamar, não reconheceu que era nora dele, mas ficou com ela. Mas não há uma condenação por ele ter ficado com uma prostituta. O caso dele foi por ele ter negado a lei do levirato, que era o quê? Dar um filho mais novo para que o filho mais velho, que havia falecido, pudesse ter um filho gerado naquela mulher com a qual ele casou. Então você vai ver que a prostituição só não é uma coisa normal no sentido de que há uma punição e há uma previsão em lei se uma mulher casada, aí é diferente. Uma mulher casada, ela é propriedade de um homem, ela é mulher. E há um contrato verbal, mas é um contrato verbal interessante, assim, romântico à beça, né? Que o homem, naquela época, né, nesses períodos entre século X, século VII a.C., assume uma mulher, aí ele diz aquele poema agradável: a partir de hoje, você é minha mulher e eu vou ser seu marido, para sempre. E fechou a conta. Romântico isso, né? Pois essa era uma declaração comum para dizer assim: agora a partir de hoje você é minha esposa. E às vezes o pai falava: você agora é meu genro, ou vocês dois vão ser irmãos daqui para frente. Era uma ideia de casamento que era um contrato, embora em alguns casos verbais, mas também escritos. É possível que houvesse algum mecanismo de escrita também, raro, mas é possível. E aí trocava-se alguns dotes, né, ou presentes para os pais da noiva, muito parecido com uma ideia de compra, mas não se efetivo necessariamente como compra da noiva. Era o que eles chamavam lá de mohar, que era uma coisa dada pelo noivo à família da noiva em troca da noiva, ou como se fosse uma ideia de valorizar aquela mulher. Depois do cristianismo ter crescido, e aí nós vamos ver que a igreja, depois do século III, próximo do século IV, ela cresceu o suficiente para fazer com que imperadores romanos, no caso de Constantino, visse no cristianismo uma válvula de escape para sustentar o seu império. E aí a igreja se associa ao Império Romano, e aí ela é designada como a igreja do Império Romano, e ela se torna a igreja universal ou católica. Bom, nós não vamos ver muita participação da religião no casamento antes do século IV. Os casamentos eram muito determinados pelas famílias, era uma questão puramente social. Religião está fora disso, está fora desse primeiro momento. Mesmo que em alguns casos do Antigo Testamento você observa lá que algumas ideias de aliança e casamento fossem comparadas com a aliança de Deus com Israel, mas isso não significa que era a religião que determinava a questão do casamento. Não só em Israel, como em praticamente quase todas as culturas. Era uma questão muito social a ideia do casamento.
Mas depois que a igreja cristã cresce, que se associa ao Império Romano, a igreja começa a ter um certo domínio social, ela começa a regular certas coisas. E como o Império Romano está muito enfraquecido nessa época, como a pressão dos bárbaros permitiu que fossem criadas células sociais isoladas e distantes dos grandes centros, os feudos, a igreja foi a única instituição organizada que ficou de pé, porque o imperador ficou muito fragilizado e a instituição romana ficou muito fragilizada. Então a igreja começou a se levantar e ficar poderosa, com contribuições em muitas coisas. Então ela interferia muito na vida social nesse momento. Então os casamentos começaram a ter um pouco mais de visibilidade pela igreja, e a igreja começou a interferir em certas coisas. Primeiro, porque era interessante para a igreja ter um controle social. Por exemplo, se num feudo os filhos do senhor feudal, do suzerano, ele tivesse lá 3 filhos, né? Com certeza um dos filhos ia ser padre ou bispo da igreja, independente de sua vocação ou não. Outro ia ser guarda do rei ou do imperador, e o outro ia ser o herdeiro do feudo. Mas os casamentos dentro dos feudos começaram a ser controlados pela igreja. E aí é um fato interessante que surge até um mito nessa época das noivas que casam de preto. Até 1800, mais ou menos, final do século XIX, ainda haviam noivas casadas de preto. E uma das lendas das noivas casarem de preto era exatamente porque, como a relação entre o senhor feudal, que é o suzerano, e os vassalos, que eram aqueles funcionários dos feudos, como eram os meieiros, plantavam, meieiros entre aspas, que na verdade eles não tinham direito nenhum terço, quanto mais metade. Então ele controlava inclusive o casamento dessas pessoas. Pela lenda das mulheres, as noivas que casam de preto, dizem, segundo a lenda, que a primeira noite da mulher, da filha de um vassalo, não era com seu marido na noite do casamento, era com o senhor feudal. Quer dizer, era na verdade um manifesto de repúdio, era como se fosse, né, um luto para a mulher casar, porque a primeira noite não era do marido dela, né? A primeira noite ela tinha que passar com o senhor feudal, o suzerano. Então daí o vestido de preto surge como lenda dessa questão, que era uma questão de luto, né? E manifestação das mulheres com relação ao sofrimento que elas tinham ao casar. Mas muitos dizem que é uma lenda, porque há outras questões que envolvem essa questão das mulheres que casam de preto, porque o preto era muito usado. Porque os vestidos coloridos como eram mais caros, e os pobres usavam roupas mais escuras ou pretas, que sujavam menos, apresentavam menos sujeira, e aí elas escolhiam o melhor vestido para casar, e aí normalmente eram vestidos pretos, né? Tem uma antropóloga que fez um trabalho sobre isso que eu acho interessante, eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês darem uma lida. É um trabalho novo, é um trabalho interessante, inclusive cita o estado nosso aqui como uma das referências das mulheres que até 1840 mais ou menos ainda casavam com vestidos pretos. Bom, então a igreja interfere, e em 1850, 1854, por aí, o Papa Pio IX, ele declarou que as noivas deveriam casar de branco. A igreja já estava controlando o casamento. A igreja abria as portas para o casamento, fazia o casamento, que era como se a igreja abençoasse o casamento. Então, em 1854, o que Pio XII faz? Olha, ele diz, do mesmo jeito que a Imaculada, que é a Maria, que se concebeu na sua pureza, as mulheres doravante deverão se casar na igreja com vestes brancas. Bom, então, a partir daí as mulheres se casam de branco. Mas houve alguns fatos interessantes, por exemplo, houve uma outra princesa que casou muito antes dele dar essa declaração, com um vestido que não era nem preto nem branco, era mais ou menos bege ou dourado, para assim
provocar a família do noivo, que era uma família espanhola, né? Provocar essa família, e aí casou com um vestido de outra cor. Mas a rainha Vitória, que casou de branco também, ela talvez foi a noiva de branco que mais chamou a atenção. Então, depois do casamento da rainha Vitória, muitas noivas quiseram imitá-la e usar também vestes brancas em seu casamento. Mesmo outros casamentos terem sido feitos de branco, nenhum outro ficou tão notório quanto o casamento da rainha Vitória vestida de branco. Tá? Rainha, e é interessante, foi ela que pediu o marido em casamento, né? Bom, negar e dizer não é uma opção boa para uma rainha. Bom, então o casamento ele tem seus elementos culturais muito fortes em elementos sociais, não necessariamente em elementos religiosos. Hoje nós temos casamentos na igreja, nós fizemos tradições, né, a partir do cristianismo, nós criamos ali, fazemos uma cerimônia na igreja, convidar amigos, padrinhos, né, tem um casamento muito ao estilo europeu, mais do século XIX. Então é um espelho, mas na verdade o casamento nas suas origens não necessariamente teve suporte religioso. Então muitos casaram, viveram até a morte juntos e não dependeu da igreja abençoá-las para isso. Não que a bênção da igreja, que a igreja orando, que o pastor fazendo a cerimônia não seja uma coisa positiva, que seja uma coisa boa. Mas isso não determina o sucesso de um casamento. O sucesso de um casamento ele é muito determinado pelo consórcio entre o homem e a mulher, entre as famílias, né? Casamento, de certa forma, por tabela, você leva a família também junto. Então essas coisas são complicadas. Cada um conhece seu meio de vida, seus interesses, suas vontades. Agora é complicado, por exemplo, uma pessoa decidir casar e querer viver como solteiro. Olha, tá predito o fracasso, não dá para casar e viver como solteiro. E é preciso se entender que casamento, principalmente no Brasil, não é para amadores, é para quem tem um projeto de vida para viver a dois. Se você não está disposto a negociar certos interesses particulares, pessoais, olha, o casamento vai te dar alguns sufocos, porque na vida a dois é preciso aprender a negociar. Se você não aprender a negociar, que você vai ter que negociar com sua esposa ou com seu marido. Se você não aprender a fazer isso, dificilmente sua vida vai ser feliz. Bom, o tema de casamento me chamou a atenção. Essa semana eu faço 25 anos de casado. Então, 25 anos não são 25 dias, nem 25 meses. Então é um tempo bom. Minhas bodas de prata aí, né? Fico feliz, até que, graças a Deus, tudo tem corrido bem e não tenho nada a reclamar. Não sei o que seria de mim se não tivesse casado, mas até aqui as coisas estão caminhando, graças a Deus, bem. Então, meus amigos, eu agradeço mais uma vez por você ter nos acompanhado. Estou feliz pela quantidade de pessoas que têm se inscrito no canal. Olha, isso para mim é interessante, nós já passamos uma marca boa de pessoas inscritas. Vamos continuar emitindo nossos vídeos. Vou colocar alguns livros na descrição desse vídeo para vocês se aprofundarem mais no tema de casamento do ponto de vista social, cultural e também religioso. Né? Tem alguns livros, inclusive, que eu uso nas aulas, nas faculdades e também nos seminários, na disciplina de antropologia cultural. Então vou deixar algumas indicações aí para vocês lerem, vai na descrição do vídeo, inclusive o artigo dessa antropóloga que eu achei interessante, é um artigo novo que fala sobre o tema. Então, muito obrigado por tudo. Eu sou o professor Belo e estou muito feliz por estar com vocês mais uma vez. Um grande abraço a todos.